Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nesta manhã. Fui dormir muito tarde e acordei muito cedo. Estava orando, buscando a Deus. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma mensagem bastante interessante. Eu quero ler em Tito, capítulo 2, que é um texto bastante interessante. Vejamos que Paulo escreve a esse jovem Tito. Chama jovem, mas ele não é assim tão jovem como a gente pensa, né? Já é muito maduro e equilibrado. E a gente encontra, por exemplo, no versículo 5, a exigência, a responsabilidade, o que Paulo pediu para que esse rapaz, esse jovem, fizesse no seu tempo, na obra de Deus, na obra do Senhor. Veja aqui. Foi por esta causa que deixei, versículo 5 do capítulo 1 de Tito. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, supervisores, bispos, conforme prescrevia a você. Ou seja, Paulo deixou ele em Creta para colocar em ordem as coisas que precisava ser colocado nos seus devidos lugares. Estabeleceu homens para cuidar do rebanho de Deus em várias cidades e vilas e aldeias da região de Creta. Amém? Então veja aqui, queridos. O capítulo 2 até o versículo 10, nós vamos encontrar instruções para várias classes de pessoas, para várias classes de crente. E Paulo, ele enfatiza muito a questão pedagógica, de ensinamento para com os irmãos. A preocupação de Paulo é ensinar a igreja a viver em Cristo, andar em Cristo, estar em Cristo, e se encher da graça, se encher da unção, se encher do poder de que há em Jesus Cristo, de que havia em Jesus Cristo. É isso mesmo. Para que tanto as viúvas, jovens, os anciões, os servos, que aqui é doulos, que é escravos, na época tinha escravos, a obedecer seus senhores, as mulheres idosas se serem sensatas, serem equilibradas, não dado muito ao vinho, as mulheres que elas pudessem ensinar as mais jovens, as mais novas. Vejamos aqui, em 2 Timóteo, vou dar uma folheadinha para trás aqui, e Deus abençoe vocês que estão aí nos acompanhando. Eu resolvi fazer essa live pela manhã aqui, para nós comentar sobre esse assunto. Veja aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, olha o que Paulo diz ao jovem Timóteo. Depois nós vamos voltar lá para o texto que nós já estávamos lendo, amém, queridos? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Veja aqui, a palavra há em Jesus Cristo. Que graça é essa que há em Jesus Cristo? Esta é o Espírito Santo. Esta graça que há em Jesus Cristo é o Espírito Santo. Paulo está dizendo para o jovem Timóteo, isto vale para Tito, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando Paulo fala das responsabilidades de cada pessoa diante de Deus, diante da sociedade, diante de si mesmo, diante do seu próximo, ele começa a mostrar e demonstrar o que a graça nos ensina. Paulo toma a graça aqui como uma professora que nos ensina, que nos educa. Isso é muito importante nós entendemos isso, porque vamos ver se somos bons alunos da graça. Se estamos andando na graça ou se estamos andando na desgraça. Essa é a grande verdade. Aqui está conosco aqui
Bom dia, pastor Carlos. Aqui é Jorge Orlando. Que Deus te abençoe, Jorge Orlando. Aqui tem Rafa Gomes. Deus abençoe vocês. Então, vejamos o versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas, olha aqui, a graça nos educa. Que graça é essa que se manifestou? Deixa eu explicar para vocês. Nós temos Deus, o Pai, que é o Deus de toda graça. O Deus de toda graça em comunhão, em conjunto com o Filho, que antes da encarnação é o Cristo pré-encarnado. Manifestou a sua graça salvadora no ventre de Maria, quem gerou Jesus, um corpo, uma alma e um espírito, dentro do ventre de Maria, foi o Pai e o Espírito Santo. A Bíblia não diz que Jesus participou da sua, ou seja, o Cristo pré-encarnado participou da formação, da sua própria criação no ventre de Maria. A Bíblia não diz isso. Se ela não diz, a gente tem que ficar calado, não entrar em detalhes concernente a isso. E o Cristo pré-encarnado, que é antes da sua encarnação, veio e habitou com toda a plenitude de glória dentro deste corpo, dessa alma, desse espírito humano, que foi preparado pelo Pai e pelo Espírito Santo. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, sozo, a todos os homens. Salvação aqui é livramento, é apartar, é se distanciar, é estar, por exemplo, em um prédio pegando fogo e ali aparecem os bombeiros para te salvar, porque você mesmo não consegue salvar você mesmo. Então, Jesus veio e nos salvou, nos dando redenção. Redenção é você se tirar de um lugar de perdição, de fogo, de horror, de tristeza e de angústia. Você estava prestes a morrer, a perder sua salvação, e ali Jesus, através da sua morte e ressurreição, te tirou dessa condição de perdição, através da sua morte e ressurreição. Então a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esta salvação está disponível a todos os homens, sem nenhuma exceção. Todos podem serem salvos se crer, se acreditarem e se converterem e se buscarem ao Senhor através da palavra do Novo Testamento, dado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos do Senhor Jesus. Trazendo salvação a todos os homens. Ela nos educa para que, renegada a acebeia, a palavra grega acebeia é a palavra que é usada para a impiedade. A graça, a primeira coisa que a gente conhecemos, que a gente vê que a pessoa está andando, se fortalecendo na graça que há em Jesus, esta pessoa está sendo um bom aluno da graça, renegando a acebeia, a impiedade e as paixões mundanas. Quando alguém diz que está servindo a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus, magnificando a Deus, mas não está renegando, rejeitando, desprezando, se distanciando da impiedade e das paixões mundanas, esta pessoa está sendo reprovado diante de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, preste bem atenção. A graça nos ensina, e que graça é essa que nos ensina? Nós temos aqui uma segunda graça, que é o Espírito Santo que estava em Jesus. Deu para entender? Jesus é a graça encarnada, e esta graça encarnada morreu e ressuscitou, excedeu ao céu, está diante de Deus como sumo sacerdote e advogado, intercedendo por mim e por você nesse exato momento, através da sua segunda graça derramada. Que graça é essa derramada que estava nele no seu ministério terreno e que agora está em nós que somos crentes? É o Espírito Santo de Deus. Esta graça nos ensina a negarmos, a renegarmos, a rejeitarmos
toda impiedade, a acebeia. A acebeia, que é a impiedade, não vai tomar conta de mim, de você, porque nós estamos cheios do poder e da unção, da graça de Deus, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Então, fica muito difícil, meus queridos e amigos, irmãos e colegas aí do TikTok, fica muito difícil a gente acreditar que alguém está cheio do Espírito Santo e que está salvo, vivendo na acebeia, na impiedade e nas paixões humanas. Não tem como essa pessoa dizer que está cheia do Espírito Santo, está cheia de unção, está cheia do poder, que está agradando a Deus, que está glorificando a Deus, se essa pessoa não renega a impiedade e as paixões mundanas. Interessante é que esta graça, ela é pedagoga, ela nos educa para que possamos não ser reprovados, mas aprovados com uma nota máxima diante do Deus de toda graça, o nosso Salvador Jesus Cristo e Deus Pai. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Certo? Mas qual é o objetivo? Educando-nos para que nós pudéssemos renegar a impiedade e as paixões mundanas. Para quê? Para que vivamos neste mundo de forma sensata. Responsabilidade para com você mesmo. Compromisso com você mesmo. Sensata. Uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, uma pessoa que está na sua plena consciência, uma pessoa que não é insensato, mas é uma pessoa sensata, é madura, não é uma pessoa verde, é uma pessoa que sabe entrar e sair, é uma pessoa que sabe perdoar, uma pessoa que sabe guardar seu coração, uma pessoa que sabe guardar sua mente, é uma pessoa que sabe conviver consigo mesmo, controlar seus impulsos e desejos, porque a graça está lhe educando, lhe ajudando a renegar as paixões mundanas produzidas pela acebeia, que é a impiedade. Vivamos nesse mundo de forma sensata, justa. A graça nos ensina a sermos justos para com o nosso próximo, honesto, reconhecendo o direito que pertence a eles, comprando e pagando, vivendo uma vida de uma boa reputação na sociedade, uma pessoa agradável de se estar perto, é uma pessoa que sabe se relacionar nos relacionamentos interpessoais e pessoal consigo mesmo e com outras pessoas. Mas quando a pessoa não sabe se relacionar consigo mesmo, ser sensato, como essa pessoa vai ser justo? E a graça, queridos, o Espírito Santo, nos dá esse poder, essa capacidade, essa habilidade de sermos justos. Porque nós temos o pecado adâmico, que produz sempre a injustiça, que sempre está nos perseguindo, que sempre está querendo nos levar para a impiedade e para as paixões humanas, mundanas. Isso é com qualquer um. Enquanto nós estivermos aqui, se morrermos com Cristo e formos arrebatados com Cristo, aí vai acabar a impiedade e as paixões mundanas, querendo destruir, corroer, aniquilar a minha e a tua alma, nos fazer perder-se diante desse mundo. Veja aqui, justa. Você é justo, a gente tem que ser justo. Aprender a ser justo. A maioria das pessoas hoje não são justas. São injustas. Não sabe fazer o bem, não sabe abençoar o seu próximo. Não sabe praticar a bondade para com o seu próximo. Às vezes se aproxima de outras pessoas com um pleno interesse, simplesmente para se beneficiar a si mesmo. É o que mais nós vemos hoje. Eu aprendi, na minha luta e dificuldade, a ser justo.
a abençoar as pessoas, a ajudar as pessoas, abrir a mão para as pessoas, ser carinhoso com as pessoas, atencioso com as pessoas que estão vivendo em luta, em tribulação, com aquelas que são imaturas, que são inexperientes, que não têm um equilíbrio de vida espiritual ainda, que estão se arrastando, que estão pelejando, que estão lutando contra as paixões mundanas e a impiedade. E elas vencerão com certeza se buscar, se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo. Então, se você quer realmente ser cheio do Espírito Santo, seja justo e piedosa. A graça nos ensina a ser sensata, justa e piedosa. São 3 características, são 3 qualidades de alguém que realmente tem a graça de Deus dentro de si, dentro do seu coração, do seu espírito e da sua alma. O Espírito Santo de Deus. Alguém que diz que é cheio da graça de Deus e não renega a impiedade e nem as paixões mundanas, essa pessoa não pode dizer que ela é sensata para consigo mesmo, para com o seu próximo justo e piedoso, para com Deus, vivendo em santidade, em santificação e pureza todos os dias da sua vida. Ora, Jesus vai voltar. A qualquer momento Jesus vai voltar para nos arrebatar, nos levar para o céu. E Paulo, no versículo 13, ele vai falar do arrebatamento da volta de Jesus. Olha, eu acho muito lindo, irmãos. Eu admiro a mente do apóstolo Paulo, porque é uma mente espiritual, e ele escreve inspirado pelo Espírito Santo, essas palavras, aqui no capítulo 2 de Tito. Ele começa falando a responsabilidade de cada um, justamente por causa da graça que estão neles. Agora ele mostra o que essa graça de Deus, que é o Espírito Santo, quer fazer no meu e no seu coração. Como eu já disse anteriormente, que esta graça nos educa para que possamos o quê? Renegar a impiedade e as paixões mundanas, para vivermos neste mundo de forma sensato, justa e piedosa. Mas qual é o objetivo da graça antes do arrebatamento? É nos preparar para o arrebatamento. Veja o versículo 3. Aguardando a bendita esperança e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que coisa! Veja, alguém que diz, eu estou aguardando Jesus, Jesus vai vir arrebatar a igreja, a qualquer momento Jesus está voltando, e sim, a qualquer momento Jesus está voltando para nos arrebatar. Mas só vai subir quem realmente está renegando as paixões infâmias e a impiedade, vivendo nesse presente século sensata, justa e piedosa diante de Deus. Assim nós devemos aguardar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo continua, mostrando como eu e você devemos aguardar o arrebatamento, a volta eminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos, ele deu, versículo 14 de Tito, capítulo 2, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, dedicado à prática, ou seja, à ortopraxia de boas obras. Meu Deus. Paulo mostra que quem está aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que é o arrebatamento, essa pessoa está dando a si mesmo para Deus. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. É o que nós devemos fazer. Negando a si mesmo,
dando-nos a nós para outras pessoas, para que Deus, através de nós, possa remir outras pessoas, purificando as suas almas através do sangue de Jesus, através da palavra, santificando as suas vidas, para que eles possam se voltar para Deus, tanto aqueles que já são salvos como aqueles que não são salvos, possam assim renegar a impiedade, as paixões mundanas, e que possa viver nesse século de forma sensata e justa, para que possa estar aguardando a bendita esperança e não venha deixar, ou não venha ficar aqui, dedicando assim às práticas das boas obras. Ora, e aí Paulo termina. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Deixa eu te dizer aqui o que Paulo quer nos ensinar. Nesse versículo 15. Depois de tudo que ele falou aqui, é interessante que a gente confunde poder com autoridade. As duas coisas andam junto, poder e autoridade. Mas nem sempre, nem sempre. Tem muita gente que tem poder. Ele impõe o poder, ele abusa do poder, ele faz o que bem quer com o poder que tem, ele desconstrói muito mais do que constrói, ele atrapalha mais do que ajuda, porque não sabe usar o poder. E muitos que estão no poder, que têm poder, não têm autoridade. A autoridade não é imposta, a autoridade é conquistada. A autoridade é reconhecida pelos seus feitos, pela prática de vida, por ser sensato, por ser justo e por ser piedoso diante de Deus e diante dos homens. É uma pessoa que tem uma boa reputação. Às vezes não tem poder, não tem uma grande posição, não é um grande líder na igreja ou lá no secular. Às vezes é um humilde ancião, um humilde jovem, às vezes é uma humilde anciã, às vezes é um humilde obreiro. Mas ele é respeitado, honrado pela comunidade, pelas pessoas. É uma pessoa de exemplo, que busca Deus, que é piedoso e que é justo, e que tem uma palavra de Deus para as pessoas. Quando as pessoas estão em dificuldade, em lutas, em pelejas, em tribulações, vão procurar o fulano e o beltrano. Por quê? Porque o fulano e o beltrano têm autoridade para repreender, para ensinar, para instruir outras pessoas. Porque ele anda na justiça, na sensatez e na piedade que o Espírito Santo dá para ele. Que o Espírito Santo gera nele. Que o Espírito Santo ensina ele a viver sensato, piedoso e justo diante de si mesmo, de Deus e do seu próximo. Tem muita gente que tem autoridade, mas tem uns que não têm autoridade. Tem muito poder. E quando perde o poder, praticamente perde tudo, só fica com a vida. E às vezes perde até a vida, porque não é uma autoridade. Quando a pessoa é uma autoridade, ele pode estar andando de sandália havaiana na rua, todo mundo reconhece ele. Quando ele é uma pessoa justa no seu bairro, na sua cidade, quando ele cai em dificuldade, às vezes ele não precisa nem pedir ajuda, as pessoas literalmente já ajudam, já abençoa, não deixa faltar nada para o indivíduo, porque ele é uma autoridade. É uma pessoa sábia, sensata e piedosa diante de Deus, diante de si mesmo e diante do mundo, do seu próximo, diante das pessoas. Por isso Paulo diz, ensina essas coisas, porém, também exorte. Ou seja, exortar aqui e repreenda tem uma diferença. Exortar é uma conversa no pé da orelha, amigável, uma conversa sábia, uma conversa inteligente, uma conversa
gostosa, amigável, tentando trazer a pessoa à sensatez, à sua plena consciência. Aí repreenda, aqui já é uma coisa mais forte, porque quando a pessoa já não escuta mais a exortação, o conselho pedagógico no pé do seu ouvido, em particular, com carinho e amor, aí tem que haver uma repreensão maior diante de todos, para que o seu pecado, a sua iniquidade, o seu mundanismo, a impiedade venha a ser desmascarada, venha a cair. Essa pessoa venha a sofrer um pouco de vergonha ou uma grande vergonha, a fim de que possa realmente voltar-se para a sensatez, para a piedade e para a justiça de Cristo Jesus. Repreenda com toda a autoridade, mas para exortar, repreender, tem que ter autoridade. Agora a pessoa vai exortar o outro, né? Jorge. As pessoas vão exortar os outros, mas não tem autoridade. Aí Jesus disse, olha, insensato, falando para os fariseus, quando você quiser falar do erro dos outros, do pecado dos outros, da iniquidade dos outros, da impiedade dos outros, do mundanismo dos outros, preste bem atenção. Olhe se não tem uma trava no seu olho, você vê um cisco no olho do seu irmão, mas tem uma trava bem grande aqui, atravessada aqui, ó, no olho, né? O irmão tem um ciscozinho bem miudinho aqui, bem miudinho, e ele não consegue ver o seu cisco que está no seu olho. Para depois tirar a trava que está no olho do seu próximo, do seu irmão. Quem tem autoridade tem um cisco no olho, não uma trava. E antes de remover a trava, ou seja, aquele pecado, aquele defeito, aquela falha, aquela brecha tão grande, aquele pecado tão aberrante que o irmão fez, praticou ou está praticando, aquele defeito ali, a pessoa primeiro tenta tirar esse cisco do olho, com cuidado, com carinho, ou se não, às vezes nesse cisco não sai, às vezes, porque às vezes é um defeito que a gente tem, precisamos estar trabalhando dia após dia, para que ele não venha nos impedir de enxergar bem o que está diante de nossos olhos, diante da nossa vida. Então, o irmão vai lá, aconselha o outro com autoridade, com carinho, consegue tirar, consegue remover a trava que está no olho do seu próximo. Então é isso que Paulo está ensinando ao jovem Tito. Ora, você vai ser pastor da igreja de Creta e você vai estabelecer em cada cidade, aldeia, presbíteros, homens capazes de ensinar outras pessoas com um exemplo de vida, de piedade, de sensatez e de justiça. É isso que Paulo está ensinando ao jovem Tito e que também está nos ensinando nesses últimos dias que estamos vivendo. Eu louvo a Deus que tenho andado até agora na presença de Deus. Eu tenho mais de 25 anos que eu aceitei Jesus como Salvador e tenho andado na presença de Deus até agora na justiça de Deus, andando direitinho, andando na piedade, andando na sobriedade, andando na justiça, não minha, mas na justiça de Cristo Jesus. Amém, queridos? Esta é a mensagem que nesta manhã eu senti no meu coração de estar transmitindo, passando aí para vocês aí, de forma rápida. Essa aqui é a primeira live que eu estou fazendo aqui, rapidinho aqui, para nos instruir, para que possamos não cair da graça, mas que possamos nos encher da graça de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas lives do TikTok eu vejo aí, o povo fala, conversa muito, mas não fala das Escrituras, não explica, não ensina a Bíblia, a palavra de Deus. Não importa com essa questão do conteúdo das Escrituras. Falam superficialmente, mensagens estas bíblicas, nunca abre as Escrituras Sagradas para consolar, exortar o meu e o teu coração.
raramente eu assisto live aí. Esta é a primeira que eu estou fazendo. Depois eu vou fazer outra aí, com um tema aí bem legal, bem bacana, para a gente se interagir aí. Vou convidar alguém para a gente estar conversando com um tema específico, para a gente aprender a aprender. Porque senão a gente praticamente fica perdendo o nosso tempo. E tempo é precioso. Cada minuto que se passa, se não for bem utilizado, a gente vai estragando a nossa vida, vai atribulando a nossa vida, rasurando a nossa vida, colocando barreira diante do nosso caminho. E em vez de remover as pedras, nós estamos colocando pedra diante de nós, né? Eu, particularmente, aproveito o máximo possível o meu tempo. O máximo possível. Todo mês eu leio 3, 4 livros. Porque o meu tempo é precioso. E seleciono as literaturas que eu vou ler. Não leio qualquer literatura. Porque às vezes você pega um livro e esse livro não tem um conteúdo bacana, um conteúdo legal. E aí você está perdendo de ler um ótimo livro, um bom livro. Não estou dizendo que esse livro não tem algo bom, algo legal, algo importante. Mas às vezes o conteúdo é 10% de conteúdo. Às vezes é 5%. O resto é falácia, superficial, disse-me-disse, copia e cola, são argumentações superficiais. E aí você perde seu tempo. Eu, particularmente, gosto de escolher alguns autores que realmente têm conteúdo maduro e equilibrado para nós e seleciono as literaturas que eu vou ler. Por exemplo, eu tenho um indivíduo aí, um pastor abençoado, que eu gosto muito de estar lendo os seus comentários e os seus livros, é o Dr. Hernandes Dias Lopes, que aconselho você a ler a literatura deste pastor, porque é muito legal. É um pastor piedoso, justo, é um pastor sensato, que tem muito a nos ensinar. É um homem da palavra, é alguém que está dedicado às Escrituras, é alguém que ama as Escrituras, é alguém que debruçou sobre as Escrituras para nos dar ensinamentos maravilhosos da santa e preciosa palavra de Deus. É o Dr. Hernandes Dias Lopes. Então, queridos, eu vejo pessoas gastando 1 hora, 2 horas, 3 horas aí, em live aí, no TikTok. Claro que cada um tem lá a sua área, né? Às vezes é humorista, enfim. Eu estou falando de evangélico, nós crentes que servimos a Jesus. Tem uns que vivem orando pelos outros aí, eu te abençoo, e às vezes até se empolga, o Senhor mandou te dizer, e às vezes o Senhor não mandou dizer, foi nada. Ele está só empolgado, né? Nas redes sociais aqui, no TikTok, e às vezes não tem, às vezes a maioria dessas pessoas não tem oportunidade na própria igreja, no seu próprio ministério, às vezes não se interage lá, na comunidade local, aonde tem carne, aonde tem suor, aonde tem calor humano, aonde tem saliva humana, aonde tem toque humano, aonde tem uma luta, aonde você tem que suportar o seu irmão tem que suportar você, aonde você aprende com o seu irmão aprende com você, literalmente, no convívio, na comunhão uns com os outros, que é totalmente diferente das redes sociais. Tem gente, a maioria dessas pessoas, elas vão aqui para as lives e se empolgam porque querem falar, querem pregar, querem ensinar, porque não tem oportunidade na sua comunidade local. Isso é legal, isso é muito bom, isso é muito bacana. Mas a minha e a tua comunhão não pode se reduzir a redes sociais, a lives, Facebook, Twitter, Instagram, live lá no YouTube, enfim. A nossa comunhão tem que ser uma comunhão local, de corpo e alma e espírito, de convivência, certo? De toque, de calor humano. Tem gente que tem trocado esta comunhão, essa coinonia com os irmãos da igreja local por redes sociais. Isso é um perigo muito grande. Perigo muito grande. Porque, querendo ou não, nós temos que entender que nós temos autoridade sobre nós, autoridade pastoral e ministerial. A Bíblia nunca ensina uma crença isolada da comunidade, isolada de uma administração pastoral, isolada de uma administração da ceia sobre a comunidade, isolada de um ensinamento
dos mestres da igreja. Enfim, nós temos que estar conectados com os dons ministeriais que Cristo deu para a sua própria igreja. Amém? Deu para entender aí? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está em Efésios, deixa eu pegar aqui, capítulo 4, versículo 11 a seguir. Olha, como é que é lindo isso aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres. Ele mesmo, Jesus, deu. Quando ele foi ao céu, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Para quê? Para que ele deu esses dons ministeriais. Vamos lá. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, veja, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, eles também têm que pregar, têm que ensinar, eles também têm que falar de Jesus, eles têm que exercer o ministério, os dons que Deus também deu para eles. Então, os dons ministeriais são dados para... Vamos lá, vamos continuar o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos, versículo 14, como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o objetivo. Sabe por que muitas pessoas estão sendo levadas aí pelos sectários, pelas seitas, que está espalhada aí no mundo inteiro, nas redomas aqui do Brasil, em vários lugares aqui? Porque não querem ser submissos à autoridade pastoral, aos dons ministeriais que Deus colocou sobre eles, sobre a eclesia, a igreja de Deus. Por isso são facilmente arrastados pelo movimento, pela uma novidade espiritual, pelo um falador na internet, pela uma nova suposta igreja sadia, madura em Deus aí, e que distorcem a verdade de Deus para enganar as pessoas, as crianças, os imaturos, os insensatos, que não têm experiência e nem maturidade doutrinária, não conhecem as Escrituras Sagradas plenamente, o conhecimento em Cristo Jesus. Não conseguem completar a estatura da maturidade de Cristo Jesus em suas vidas. Por isso são facilmente levados por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, de homens astutos, que induz as pessoas ao erro. Mas aí Paulo assim, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuando o seu próprio crescimento para a edificação desse mesmo em amor. Deu para entender aí? Então, meus queridos, nós precisamos aprender essas questões. Está debaixo de autoridade, para que nós não venhamos perder a graça, que é o Espírito Santo que está em nós. E aí, em vez de praticarmos a sensatez, em vez de sermos piedosos e justos, passamos a sermos impiedosos, mundanos, e acabamos caindo da graça e caindo na arapuca de sectários, de seitas que existe por aí, que não quer salvar sua alma, quer usar sua alma para lavar dinheiro, né? É um caixa doido, é um segundo caixa. Eles colocam ali para sustentar as suas vaidades, as suas luxúrias, os seus pecados, os seus desejos, e ficam ludibriando e enganando as pessoas imaturas,
que vai pela onda da emoção e coloca a razão debaixo dos seus pés. E aí, quando abrirem os olhos para com esses falsos mestres, esses enganadores, será tarde demais. Se desviam, perde a sua alma, perde os seus bens, perde a sua alegria, perde o gozo, perde até mesmo a sua salvação, e tem uns que chegam até a se suicidarem porque foram enganados por esses homens que não têm nenhum compromisso com Deus. Ele deu um grito ali, deu um pulo ali, falou em línguas estranhas, começou a profetizar, os milagres que opera é Deus, aí essa pessoa não vigia e começa a usar os dons de Deus espirituais para ludibriar as pessoas como uma fonte de lucro, e mais cedo ou mais tarde cai tanto ele como aqueles que estão lhe seguindo. Então é preciso ter muita maturidade para não cairmos da graça, não entristecermos a graça de Deus que há em mim e em você, que houve e que estava em Jesus no seu ministério terreno. Então tenha muito cuidado com pessoas, amém? Que não perca seu tempo com pessoas que não têm maturidade, que não têm experiência com Deus e compromisso com Deus. E se você quer ser abençoado, entenda isso. Nunca se aparte de uma igreja local, por mais que tenha problema e luta. Não estou dizendo que a igreja é perfeitíssima, que não tem erro. Tem. O Dr. Billy Graham conta no seu livro que ele encontrou uma senhora que estava procurando uma igreja perfeita. E o Dr. Billy Graham virou para aquela senhora e disse: olha, quando a senhora encontrar essa igreja perfeita, por favor, não entre nela para a senhora não estragar ela. Porque não existe uma igreja perfeitíssima, mas existe uma igreja que está lutando e pelejando para praticar boas obras em Cristo Jesus e se encher da graça, para rejeitar a impiedade e as paixões humanas, para viver nesse presente século sensato, justo e piedosamente diante de Deus. Deu para entender? Não queira achar uma igreja perfeita, porque não vai existir. Mas existem várias igrejas. Quando você vê que essa igreja não está se comportando de verdade, como se desandou, se descambou para o caminho da heresia, da falta de amor, de misericórdia e de compaixão, já não está andando segundo a graça, aí você pode procurar uma comunidade sensata, justa, piedosa, que respeita e ama a Deus de verdade. Amém? Você não está pecando você indo para outra igreja que realmente tem compromisso com Deus. Se a igreja que você está, tanto o ministério dessa igreja e os membros da igreja, resolveram casar com a impiedade, com a insensatez, com a injustiça, com as paixões humanas, com a assebeia, sai fora. Você não é obrigado a estar ali. Amém? Mas você não pode ficar sem uma comunidade local, sem a eclesia local, orando, buscando, participando da ceia, dos ensinamentos, sendo instruído pelos seus líderes espirituais, pelo ministério constituído por Cristo Jesus, para edificar você, zelar de você, instruir você, para te educar na graça, para que você seja sensato, justo e piedoso diante de Deus. Isso você não vai fazer sozinho, você precisa da ajuda, da graça e daqueles que estão cheios da graça de Deus, com dons ministeriais e dons espirituais para abençoar você, para exortar, consolar e te edificar. Vai reforçando isso aí, que você não pode deixar de estar com a igreja e nem de ter uma autoridade espiritual, pastoral sobre você. Eu quero aqui, para me terminar essa live, para que você não venha perder seu tempo, capítulo 13 de Hebreus. 13 de Hebreus. Eu preguei essa mensagem, está no Facebook, eu preguei num congresso de jovens da UMADEP, e uma mensagem aqui, que eu só estou comentando aqui nas pinceladinhas, mas foi uma mensagem muito bacana, que abençoou meus irmãos. Veja aqui o que o escritor aos Hebreus, que é um autor desconhecido, mas inspirado pelo Espírito Santo, o tema aqui principal, deveres sociais. No versículo 7, os deveres espirituais dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês.
e considerando atentamente o fim da vida deles. O fim da vida deles. Como é que foi o fim da vida deles? Bebendo cachaça, se prostituindo, roubando, enganando, fazendo da igreja um trampolim, um ramo de negócio. Qual foi o fim da vida destes, de muitos que tem por aí? Imite a fé que tiveram. Será que temos que imitar a fé que muitos indivíduos que estão na frente da liderança hoje, que fazem besteira com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com os santos de Deus, que é a igreja de Deus? Claro que não. Então você tem que imitar um indivíduo que ele pregou a palavra de Deus, a vida dele foi santa e ele teve uma fé pautada pelas Escrituras. Esse você tem que imitar. Agora vamos aqui para o versículo 17. Olha para você ver. Líderes, aqui está falando de pastores, bispos, presbíteros, líderes. Versículo 17 do capítulo 13 de Hebreus. Obedeçam aos seus líderes, ou aos seus pastores, em outras versões. E sejam submissos a eles. É claro que é no Senhor. Pois zelam pela alma de vocês. Mas calma aí. Pois zela pela alma de vocês. Como a gente pode descobrir que esses indivíduos estão zelando pelas nossas almas? Quando ele tem preocupação, não só com o corpo físico, mas quando ele tem preocupação com a alma e com o espírito que está dentro do nosso corpo. Deu para entender? Ele não aceita o pecado, ele não aceita a impiedade, ele não aceita as paixões mundanas, ele não aceita a insensatez. Sempre está conduzindo a igreja, o rebanho, os irmãos, no caminho da sensatez, da justiça e da piedade. E contra a assebeia, ou seja, a impiedade. O verdadeiro líder que está cuidando, zelando da alma da igreja do Senhor Jesus, são esses que rejeitam a impiedade e não aceita a impiedade na comunidade. Pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Como é que um pastor vai prestar conta de almas se estas almas não estão debaixo da sua autoridade, não estão sendo pastoreadas por ele, se não estão ali juntos, se não estão ali sendo assistidos? Não tem como. Ele vai prestar conta das almas que estão ali. Não é almas desencarnadas, é almas que têm corpo e alma e espírito. É um conjunto. Está o corpo, está a alma, está o espírito. Ele não vai prestar conta de fantasma, de almas vagando, como diz alguns aí, a heresia da reencarnação. Não. A alma aqui está falando da pessoa completa. Nefesh, pessoa completa. Corpo e alma e espírito. Então o pastor zela da alma e do espírito da pessoa, instruindo essa pessoa a ser santo no corpo, não pecar com as mãos, com os olhos, com a boca, com os ouvidos, com os pés, ser santo inteiramente no corpo através da graça de Deus e da palavra de Jesus. Então o pastor tem essa responsabilidade. Porque se ele não fizer isso, ele vai prestar conta com Deus naquele dia. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Tem pastores aí, obreiros, que são sinceros e fiéis, eles lutam e pelejam, gemem, passam luta, provação com a própria comunidade evangélica que às vezes não quer encaixar, que não quer orar, que não quer buscar, que não quer deixar o pecado, que não quer deixar as paixões humanas, que não quer deixar a insensatez, que não quer deixar a impiedade, que não quer deixar a falta de justiça, né? A injustiça em suas vidas. E aí, pastor geme, ora, busca, chora, mas sempre tem um remanescente, aqueles que obedecem e vivem na santidade de Deus. Felizmente nem todos obedecem, mas os pastores que fazem isso terão grande recompensa naquele dia. Amém? Vejamos aqui o versículo 24, para nós terminarmos, não ser muito extenso.
Saúdem todos os seus líderes ou pastores, bem como todos os santos, os da Itália, mandam saudações. A saudação daquela época era uma saudação mais prolongada. Essa saudação aqui de Paulo, irmãos, é uma saudação de ajuda. A gente lê aqui, parece que ele está despedindo assim, né? Olha, saudai a todos os líderes. Isso, faça isso. Shalom, a paz do Senhor, pastor, tudo bem? Como é que vai o senhor? Não é isso. Paulo está aqui traduzindo. Ajudem os vossos líderes. Vocês têm o compromisso de assistir eles, orando por eles, honrando eles, sendo submisso a eles, abençoando eles espiritualmente, através das orações, assistindo socialmente a vida deles, abençoando o celeiro deles, porque eles velam pelas vossas almas. Paulo está dizendo, vai lá, ajude, abençoe, dê o seu donativo, dê a sua oferta, dê um presente, saudem todos os líderes. Não é saudação verbal. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Não. Paulo está instruindo aqui, na realidade, me diz que é Paulo o autor dessa carta, é anônimo, né? O autor dessa carta está nos instruindo o seguinte: vocês querem realmente alegrar o coração do pastor, do líder de vocês? Veja aqui. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Saúdem todos os líderes, ajudando, dando do lado. Você vai lá no shopping lá, compra R$1.000 de roupa, nunca lembra do seu pastor, do seu líder. Rapaz, eu vou comprar um sapato para o pastor. Eu vou comprar um cinto para o meu pastor. Estou no supermercado, o cara tem dinheiro da igreja lá, é um bom membro, é um bom crente, mas nunca lembra do seu líder, nunca lembra do seu pastor. Porque às vezes o pastor tem um salário lá da igreja, estabelecido pelo ministério. Mas o salário é dele. Às vezes o salário é pequeno. Mas o pastor vai ficar tão alegre se você lembrar dele, quando você estiver no shopping, ou você estiver em qualquer lugar fazendo uma comprinha. Pode ser uma gravata, pode ser um relógio, barato ou caro, seja lá conforme o desejo do seu coração. Às vezes uma caneta decorativa, enfim. Você está lembrando do seu líder. Aí você vai ter comunhão com ele, e ele vai orar mais por você, vai buscar mais por você, vai prestar atenção mais em você, ele vai se dedicar mais até mesmo em assistir você nas suas lutas, nas suas tribulações. Por quê? Jesus diz, tudo que os homens querem que os homens vos façam, fazem eles também. Às vezes você está na comunidade e você não é visto, porque você não tem comunhão com a comunidade, quase não fica conectado com a comunidade, fica isolado, uma ilha em pleno Oceano Pacífico, e aí passa lutas e tribulações porque você não está conectado com Jesus e nem com seu líder, com seus líderes na igreja. É preciso nós estarmos conectados para nós ajudarmos uns aos outros, porque ninguém vai para o céu sozinho. Amém, queridos? Você não vê a igreja sendo mencionada no Novo Testamento sozinha. O irmão, a igreja, que está lá não sei aonde, e tal. Claro que nós somos igreja, mas Paulo sempre menciona a igreja juntos, porque isso é o que significa a palavra igreja. É uma assembleia, um ajuntamento de salvos, de pessoas remidas, lavadas pelo sangue de Jesus. Então, saudação aqui é mais de que cumprimento, de que bom dia ou boa tarde. Amém? E aí, para nós terminarmos, vejamos que o autor aos Hebreus, ele mostra que Jesus é o sumo pastor, o grande pastor. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus é o mediador. Aí nós temos o versículo, tendo cuidado de não se recusem a ouvir aquele que fala. Então, deu para entender, meus irmãos, perdoa aqui, eu estou em outro lugar aqui. Versículo 24, cadê esse versículo 24? Não é o versículo 24, é o versículo 20, quer ver? Versículo 20. Eu estou em 13, 17, 20.
Ver se eu consigo achar bem aqui. 7, 17. É isso mesmo. 17. Ora, o Deus de paz. Ah, tá aqui, tá aqui, o grande pastor, é verdade. É o versículo 20, irmãos. Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos o Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna. O grande pastor das ovelhas. Ou seja, Jesus é o sumo pastor, é o grande pastor, que está sobre outros pastores, que ele mesmo constituiu. Existem pessoas por aí que dizem, não existe pastor, negócio de pastor e tal, pastor, meu pastor é Jesus. Sim, mas esse pastor Jesus, que é o grande pastor, estabeleceu pastores para cuidar de nós. A obediência nossa aqui aos pastores que estamos vendo, né, estamos convivendo com eles, mostra a nossa obediência para com o mestre. Não tem esse negócio de, não tem pastor, Jesus é meu pastor. Não, não existe isso. Jesus é o sumo pastor, o grande pastor que nos deu pastores para cuidar da nossa alma, da nossa vida. João 10 já nos diz que ele é o bom pastor. Aquele que entra por mim é o pastor das ovelhas. Ele está dizendo que eu sou o grande pastor, sou a porta dos pastores, porque eu sou pastor. Aqueles que entram por mim, esses são o pastor ou os pastores das ovelhas, que pertencem a mim, que não pertencem a eles. Leia João, capítulo 10, todo o capítulo, e você vai ver que Jesus, ele é o sumo pastor, o grande pastor, e que ele constituiu outros pastores para cuidar das suas ovelhas. Amém? Então, não vamos perder o nosso tempo, certo, queridos? Com coisas banais, com coisas passageiras, com coisas que não edificam, que não tem edificação. Arrume qualquer coisa que edifique as pessoas, a si mesmo, que tem um peso de glória, valor permanente, algo que realmente glorifica a Deus. É o que muitos não estão fazendo, não é verdade? E é preciso fazê-lo para que o nome de Jesus seja glorificado. Temos que ter muito cuidado para nós não cairmos da graça de Deus. A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos ou educando-nos a rejeitarmos, a renegarmos toda impiedade, que é a acebeia. No grego, a acebeia é impiedade. Renegarmos toda a impiedade, que essa impiedade traz as paixões mundanas, que combate a minha e a tua alma. Essa é uma mensagem bem extensa, bem comprida, né? Eu terminei essa mensagem lá em 2 de Pedro, capítulo 1, mostrando a graça de Deus manifestada em Pedro, transformando ele plenamente. O que aconteceu com ele antes desta graça se manifestar, antes dele ter a unção do Espírito Santo, o que ele fez com Jesus, negou Jesus, ficou assentado junto com os ímpios na fogueira, espraguejou Jesus, negou Jesus e virou uma nojeira imensa. Cortou a orelha do servo, do sumo sacerdote, o Malco, enfim. Pedro vivia fazendo coisa errada, né? Na realidade era o Simão. Depois Jesus trocou o nome dele de Simão para Pedro. Agora tu vai ser chamado Pedro. Petros, pequeno fragmento de rocha, sobre essa grande rocha que é Jesus. Agora Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, ele estava agora sobre a grande rocha que é Jesus. Só depois que a graça foi manifestada no coração dele, que é o Espírito Santo, que ele agora ficou firme, não negou a Jesus, mas pelo contrário, morreu por Jesus e pela Igreja de Cristo até o fim, ensinando eles a viver em Jesus. Assim como Paulo, Pedro e outros apóstolos do Senhor Jesus. Sem a graça, nós viveremos na desgraça, não tem como. Essa é a grande verdade. E como nós podemos nos encher dessa graça? Você está falando de graça, que é o Espírito Santo, mas como é que podemos encher-se dessa graça? Não tem outra maneira. Duas coisinhas: oração e obediência à palavra de Deus. Isso significa oração, leitura, estudo, amor pelas Escrituras. Oração, amor e estudo pelas Escrituras. Estudando as Escrituras, aí você vai se encher da graça de Deus.
As pessoas perguntam, mas pastor, para que esse negócio de tanta oração e tal? Para que esse tanto negócio de tanto estudo? Para que estudar e tal? Senhor, é para não ficar burro. Para não perder a graça de Deus. Para você ter o que falar, ter o que responder, saber aconselhar as pessoas, saber se defender contra as seitas, as heresias, contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra a iniquidade, contra tudo aquilo que quer solapar sua alma. Então, temos que orar. Quando você vê crente não orando, ele não se mantém em pé diante da graça de Deus. A asebéia, a impiedade toma conta do seu coração. Hoje ele está santo, está puro, mas amanhã já está caído. Não consegue ficar em pé. Mesmo que não queira pecar, peca. A velha natureza adâmica está dentro dele. É como um imã, está puxando. Quando você ora e busca Deus e lê a palavra de Deus com amor e carinho, você não gruda no pecado, você se distancia do pecado. Você renega, você rejeita, você chuta o pecado. Mas quando você não ora e nem busca a palavra de Deus, a graça de Deus, através da oração e da palavra, a impiedade toma conta do seu coração. Isso é fato. Crente deixou de ler a palavra, de orar e de estar junto aos irmãos buscando a Deus, pode contar os dias. Vai cair, vai pecar, vai se desviar, vai atribular a família dele, vai trair a mulher, vai trair a namorada, vai trair a noiva, vai começar a fazer coisa errada no seu emprego, no seu serviço, vai começar a brigar, vai começar a discutir, vai começar a fazer muita besteira. Por quê? Caiu da graça porque não orou, porque não buscou a palavra de Deus, não viveu em comunhão com a comunidade. Amém? Esse é meu conselho para vocês. Em nome de Jesus. Tenha muito cuidado com esses ensinadores que existem na internet. Eu sou a igreja, eu não preciso de comunidade, de estar ali localmente, instituição, sistema religioso, isso é coisa de homem. Aí começa aquelas argumentações falaciosas, sem pé e sem cabeça, que desconstrói a própria verdade das Escrituras Sagradas. Sendo que a Bíblia ensina ao contrário. A Bíblia nunca vai ensinar você a ficar isolado, a ser pastor de si mesmo. Porque ninguém consagra a si mesmo, ninguém toma a ceia sozinho, a ceia do Senhor, ninguém batiza a si mesmo, ninguém consagra a si mesmo a pastor. Mas esses caras aí que tem por aí são tão doidos, tão malucos, que eles consagram a si mesmo a pastor, que eles batizam a si mesmo, eles mesmos tomam a ceia deles, eles mesmos se intitulam isso e aquilo. Os caras são malucos, são doidos, são pirados. E diz que está pregando o evangelho de Jesus. E mais maluco ainda, meus queridos, é quem segue eles. Eu fico encabulado. Vai lá, a multidão segue esses indivíduos. Caindo na ideologia incoerente deles, numa teologia furada sem pé, sem cabeça, que não encontra pouso nas Escrituras Sagradas. Eu fico olhando, observando isso que, meu Deus, é uma coisa aberrante. Queridos, veja aqui. A igreja está aqui na terra. Portanto, ela está geograficamente estabelecida. Nós precisamos de um lugarzinho aconchegante para adorar a Deus. Nós precisamos de organização cívica, moral, espiritual, organização social bem ajustável. Como é que você vai congregar debaixo de um pé de manga? Só se for possível, só se for necessário. Não é verdade? Todo mundo quer ir para um local para louvar a Deus, com a sua família, com seu filho, com a sua criança. Ali tem o departamento de criança, tem um berçário ali. Tem ali até um lugarzinho às vezes, de colocar, tem igreja lá nas capitais, tem um lugarzinho de colocar os cachorros, né? Porque não vou para a igreja, não tem como deixar meu cachorro lá só, tem que levar meu cachorro. Aí leva o cachorrinho e deixa lá no canil. Eu não vou para a igreja porque eu tenho 3 meninos, como é que eu vou ficar com esse menino na igreja? É uma tribulação muito grande. Mas lá tem um lugarzinho e as irmãs que cuidam dos seus filhos, para você assistir o culto e dar glória a Deus, aleluia. Ou seja, a igreja, ela é um organismo espiritual, físico e local, geograficamente bem estabelecida. E as pessoas não olham para isso. Deu para entender? Não é gostoso você estar na igreja? Tem que ter a instituição para regular, para colocar as coisas em ordem,
para enviar obreiros. Veja, meus queridos, que na igreja de Antioquia, capítulo 13, lá tinha lá profetas, doutores e mestres. Paulo já tinha sido chamado pelo Senhor, mas ele passou pelo crivo do ministério. O Espírito Santo disse: separai para mim a Paulo e Barnabé para a obra missionária que eu vos tenho chamado. Primeiro o Espírito Santo separou, mas tinha que a igreja separar. O Espírito Santo separa e a igreja também separa. Hoje eles não olham para isso. Eles mesmos separam eles mesmos enviam a eles mesmos. E não é assim que a Bíblia ensina. Então, tenha muito cuidado com esses indivíduos aí que fica pregando aí contra a instituição, contra o sistema. Não estou dizendo que o sistema é impecável, que a instituição é impecável. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que em dado local, geograficamente, uma instituição religiosa não venha se desviar, não venha profanar, não venha atribular a própria comunidade, não venha a rasurar a própria membresia, os membros da igreja, o corpo de Cristo. Não vou dizer que em dado momento, talvez um líder peca, falha e cause um escândalo, aí vem outro que tem um equilíbrio, uma maturidade, sinceridade, que anda cheio da graça para restaurar aquela comunidade que sofreu por causa do mau exemplo, do pecado daquele líder. Organizar a parte espiritual e social que aquele acabou. E tem gente que tem o dom, né? nem o dom, o dom de acabar com a igreja de Deus, localmente, geograficamente estabelecida. Em vez de ele ajuntar, ele faz espalhar. Ele tem um dom de espalhar, de destruir. Infelizmente, existem essas pessoas. Então, meu querido e minha querida irmã, depois vocês podem estar aí acessando essa live e assistindo, né? Bem, verdade queridos, que muitos têm preguiça de ouvir outras pessoas. Eu não tenho essa preguiça. Eu passo 2 horas, às vezes, ouvindo um pregador. Às vezes eu passo 1h30 ouvindo ensinamentos e anotando. Eu aprendi a ouvir, a perseverar em ouvir e prestar atenção no que as pessoas dizem, no que as pessoas falam. Eu não tenho preguiça de ouvir. Por quê? Porque é nisso que a graça de Deus se abunda, ela me enche, ela me levanta, ela me amadurece. Quando você vê pessoa que não gosta de ouvir, não tem paciência de ouvir, não presta atenção no que está sendo dito, essa pessoa não vai ter sucesso. Não tem como. Espiritualmente, socialmente, economicamente, não tem como ter sucesso. Não vai aprender a aprender. É uma das coisas que a gente precisa aprender. É ouvir. Perseverar em ouvir. Tem gente que, não gostei, vai embora, tá? Tem coisa que você não vai ouvir mesmo, né? Tem que larga, vai ouvir besteira. Mas coisas certas, sinceras e honestas, coisas que edificam, aí você tem que parar e dar seu tempo precioso para você se edificar e se encher do Espírito Santo e aprender mais e mais da palavra de Deus. Como é bom a gente ouvir pessoas sábias e inteligentes. A gente aprende muito. E quando a gente aprende, a gente erra menos e acerta mais. Que coisa maravilhosa. Esse é o objetivo de ensinamento, de pregações, de seminários, de cursos teológicos. Um dia um abençoado chegou para mas para que esse tanto de estudo, de curso? Tem que buscar Jesus de Nazaré. Eu disse, Falei para ele, meu irmão, quando a água para, ela só serve para acumular sujeira. A água tem que estar em constante movimento. Eu nunca vou parar de estudar, de fazer curso teológico, nunca vou parar. Porque isso me edifica, me leva a conhecer mais e mais da palavra de Deus e abençoa meus irmãos. Eu já fiz o bacharel livre pela Universidade da Bíblia. Já fiz o Ceifa, o bacharel pelo Ceifa livre. Fiz o bacharel, terminei pelo Mundo Bíblico. E fiz a ETAD 3 anos, o curso da ETAD, Escola de Educação das Assembleias de Deus. E agora eu estou fazendo outro bacharel pelo CETAD, Teologia ao Alcance de Todos. E não vou parar de estudar, de ler, de pesquisar, não. Vou continuar lendo, estudando, pesquisando, aprendendo, aumentando o conhecimento.
não para mim mesmo, mas para meus irmãos, para as pessoas. Quando eu for ensinar, pregar, dar seminário, conferência, enfim, eu tenho argumentação, eu tenho que ensinar para as pessoas. Não vou ensinar besteira e bobagem para as pessoas lá no congresso, lá no seminário, lá no simpósio, ou numa cruzada, ou numa escola dominical, ou num culto de ensino de doutrina. Eu tenho algo para ensinar. Porque para ensinar precisa aprender. Como é que você vai ensinar se você não aprendeu primeiro? Fica difícil, né? Primeiro se aprende para depois ensinar. Essa é a grande verdade. Amém? Aí o irmão, pastor, mas é mesmo, é verdade. E eu disse, quantos cursos você já fez? Não fiz nenhum. Então como é que você vai querer me repreender, vem falar besteira? Aonde que está escrito que buscar Jesus é não estudar? Aonde que está escrito que buscar Jesus é não ler a palavra, é não estudar a palavra, é não pesquisar a palavra? As duas coisas andam junto. Buscar a Jesus é buscar a palavra, entender a palavra. Porque se você busca Jesus e ora e não busca a palavra, você se torna um fanático. Se você só lê e estuda a palavra e não ora e não busca Jesus, você se torna um formalista, um fariseu, contra as manifestações de Deus. Então não pode ser fanático e nem formalista. E para isso você precisa conciliar, casar, leitura, estudo, pesquisa da palavra de Deus com oração. Casar. Aí o resultado é poder e unção, maturidade e equilíbrio e muita graça de Deus para transmitir para outras pessoas. Amém? Jorge, que Deus te abençoe, meu querido, aí. Sucesso para ti, para tua família, para o teu lar, para a tua glória, se tiver, para tua no teu emprego, né, no teu trabalho. Que Deus te abençoe e te dê vitória em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter, com certeza, edificado seu coração e a sua vida, e outras pessoas que, porventura, assistirão esta live aqui, que estou fazendo aqui rapidinho. Tem gente que faz live aí para ganhar dinheiro, né? 10, 20, 30, 40, 103. Às vezes é para falar besteira. Eu vejo aqui no TikTok umas meninazinhas novas, levantando na dancinhazinha, e aí uns caras cheios de pecado e de iniquidade, linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa, seus olhos não sei o quê. E a boba, né? Fica lá, obrigado. Isso são as paixões humanas, são impiedade, são desejos carnais. Aí lá fica 103, 200, 500. Isso é o pecado. O pecado sempre atrai pecado. E o povo já peca por natureza. Nós que somos crentes em Jesus, nós temos que lutar e pelejar para não estar pecando, vivendo em pecado. Mas eles têm que fazer isso, né? Eles não são crentes, não são evangélicos, e não podem viver como crente, como evangélico. Não tem como, né? Ou é ou não é. Tem que mudar inteiramente de vida, se converter, deixar o pecado para viver em santidade. Não adianta hoje estar lá no pecado, hoje está aqui na santidade. Hoje é crente, amanhã não é. Hoje não peca, amanhã não peca. Não, no meio evangélico, da palavra de Deus, da Escritura Sagrada, não tem meio termo, não pode estar em cima do muro. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo. Até mesmo muitas crentes, jovens, evangélicas, têm caído na onda da impiedade, das paixões mundanas, mostrando seus corpos nas praias, se exibindo, sendo objeto de cobiça. Essas pessoas, essas jovens, já caiu da graça de Deus. Às vezes nem caiu da graça de Deus, às vezes nem graça de Deus, nunca tiveram graça. Nem conhecem a graça, estão ali simplesmente porque o pai e a mãe estão na igreja, estão lá. Ou às vezes encheu-se da graça, mas não vigiou e caiu mesmo em desgraça e perdeu a justiça, a sensatez. Está vivendo uma vida de fracasso, escandalizando as coisas de Deus, enfraquecendo a evangelização e levando as pessoas a debochar da igreja, da comunidade, do reino do céu, levando as pessoas a ser libertinas, a convencê-las que servir a Deus pode servir a Deus pelados, nus, bebendo uma cachaçinha, uma cervejinha, se prostituindo. Não.
Pode ir lá pecar lá, ocultamente, só não pode ninguém saber. Aí tá tudo bem. Não pode ter escândalo. O pecado é o escândalo. Não. O pecado é o pecado. Com escândalo ou sem escândalo é pecado diante de Deus e acabou. Não tem meio termo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? 25 anos de crente que eu tenho, aceitei Jesus, eu prego, já preguei em vários estados, até fora do nosso país, no Paraguai, Argentina. Ou seja, eu nunca cobrei para pregar o evangelho. Eles me dão uma oferta. Alguém liga para mim, pastor, quanto que você cobra para pregar o evangelho aqui? Quanto que é o seu cachê? Não sei o quê. Me dê uma oferta aí segundo o seu coração, meu irmão. Só não me deixa eu ficar sem minha gasolina. Estou dizendo aqui dentro da minha cidade. Eles me abençoam. E nunca cobrei. Amém, irmãos? Para fora, quando eu vou pregar, eles, quanto que é o seu cachê assim? Manda passar de volta e me dá uma oferta aí generosa. Deixa Deus te abençoar. Uma vez eu fui pregar num lugar, eles me deram R$100. E eu não reclamei, nunca reclamei. Aí as pessoas, mas não acredito. Você pregou naquela festa, naquela igreja, 2 dias, 3 dias, e te deram R$100 de oferta? Isso é uma desmoralização. Isso é uma vergonha. Isso é uma falta de respeito. E aí tem gente que se revolta. Eu disse, irmão, não se revolte não, que eu não estou revoltado não. O evangelho é de Jesus, pertence a Jesus, a igreja é de Jesus, o reino é de Jesus. Ele vai me recompensar, ele não vai me desamparar, ele está comigo. Se os irmãos, ou com bom coração ou com mau coração, ainda me deu R$100, amém. Eu sei que Jesus curou, batizou, salvou, libertou, eles foram abençoados lá. Eu nunca cobrei e pretendo não cobrar. Eu vejo alguns pregadores aí, às vezes eles cobram, não é porque eles querem cobrar, porque eles estão se resguardando no sentido de serem usados por outros ministérios para arrecadar dinheiro e eles perderem a força e ficarem sem nada. Deu para entender aí? Por exemplo, o pregador é usado por Deus, cheio do Espírito Santo, o pastor convida ele e ali apareceria 500 ou 1.000 pessoas numa festa de uma igreja, arrecada uma oferta que dá 10 mil, 20, 30 mil reais. Aí vai dar o quê? R$500 para o pregador. Entendeu? Ganhou em cima das costas do pregador mais de 29 mil reais. Vamos dizer que 30 mil, dá 1.000 para ele. 29 mil reais ficou para a igreja. Porque ele tem um dom, tem a unção e o poder de Deus e os irmãos vieram para ouvir. E aí tem as despesas da igreja e ainda sobra dinheiro bastante e dá lá um valor irrisório para o pregador. É por isso que muitos pregadores cobram. Não estou dizendo que eles estão errados. Porém, tem uns que cobram para ministrar a palavra de Deus de forma absurda. É um valor muito alto. E aí não é legal. Isso aí não é bacana. Aí já se torna mercenário. E não agrada a Deus e acaba pecando contra o Senhor e acaba sofrendo alguns deslizes, algumas rasuras na sua vida, futuramente e no presente. E entristecendo o Espírito Santo. Deus com certeza fala com essas pessoas, para eles se converterem e mudarem de vida. Se tem uns que têm, até ONGs ajudam aí, abrem igrejas e ganham muitas almas para Jesus usando esse dinheiro que eles pregam em outras igrejas, aí tudo bem, aí não é muito, não é ruim, né? O dinheiro está sendo usado para ganhar almas e abrir congregações para comportar essas pessoas salvas que possam ser instruídas, discipuladas e crescer em Cristo Jesus. Mas nem todos os pregadores fazem isso, nem todos. Tá? Muitos caem, pecam, largam Jesus e até mesmo larga a igreja e vai para o mundo, porque não vigiaram. Cresceram, aumentou em finança, aumentou o dinheiro e usaram a bênção de Deus para fugir de Deus, para pecar. Tem gente que não pode ver dinheiro crescer, logo se desvia. Então temos que ter muito cuidado. Amém, queridos? Ficar na graça de Jesus. Então, eu nunca cobrei para pregar e pretendo não cobrar, porque Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha pessoa. Ora, esses dias eu estou passando uma crise muito grande, quase 2 anos de crise, mas nessa crise Deus tem cuidado de mim. Muito.
Eu vendo maquininhas de cartão de crédito pela Samap. Ganho pouquinho, mas Jesus sempre me dá novos clientes, eu cuido deles, resolvo os problemas, vou lá, instalo, vou lá, configuro o aplicativo e tal, faço troca de máquina. E muitos aí consultores da Samap, eles vendem a máquina e somem no mundo e deixam o cliente aí na mão. Eu não. Às vezes eu gasto da minha própria gasolina, eu vou lá, resolvo o problema do meu cliente e ele não dá nem bom dia nem boa tarde. Ele nem quer saber se eu gastei gasolina, se eu deixei ele gastar gasolina. Mas eu resolvi o problema dele. Não propriamente para ele, mas para Jesus, porque Jesus vai me recompensar. Jesus vai me abençoar, Jesus vai me dar vitória. Como sempre me deu vitória. E sempre me dará vitória enquanto eu estiver debaixo da graça dele. Eu espero que sim, né? Ele é fiel, ele é fiel. Ele nunca vai nos desamparar. Seja fiel ao Senhor Jesus, faça tudo com amor e carinho, que ele nunca vai te desamparar. Deixa eu dizer aqui para você, para nós terminar, já falei várias vezes que eu vou terminar e nunca termino, né? Eu vou contar o meu testemunho aqui no TikTok, aqui numa live. Eu vou marcar um dia aí, eu vou colocar, eu vou anunciar. Eu vou contar o testemunho da onde eu vim. Da salvação, do que Deus fez na minha vida. E aí é coisa muito forte. É forte. Deus fez coisas extraordinárias. Coisas mesmo arrepilantes. Tanto para me salvar, como depois de salvo. Para me abençoar. Vou mostrar para vocês o que é que Jesus faz, o que é que Deus faz. Biblicamente. Como Deus age em favor de uma pessoa que ele escolheu, que ele salvou para pregar o evangelho. Viu? Eu era vaqueiro, irmão. Amém? Trabalhava em várias fazendas. Eu, quando criança, eu repeti 3 vezes a terceira série. Era muito ignorante. Não acreditava em Deus, em Jesus, em igreja. Depois eu vou falar para vocês com detalhes. Mas Jesus me salvou, me libertou e abriu a minha mente e me fez crescer. Graças a Jesus, que hoje a minha mente é outra, minha mentalidade é outra, meu comportamento é outro, e hoje sou uma pessoa honrada, respeitada diante de Deus e diante dos homens, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Tenho muito amigos e amigas espalhados no mundo inteiro, não é só de rede social, é mesmo físicos, amigos físicos, certo? Que a gente tem aquele contato, a gente tem aquele aconchego. Por exemplo, quando eu vou para Goiânia, eu tenho várias casas aonde eu fico hospedado. Eles fazem brigar. Irmão, vem pra cá, vem pra cá, pra minha casa, tá, pastor, vamos ali. Então fica difícil atender todo mundo. Então a gente passa um dia na casa, visita e fica na casa de um. Por quê? Porque a gente deu exemplo, andou na presença de Deus. Ninguém gosta de charlatão, de enganador, de ladrão, de trapaceiro, de vigarista, de aproveitador, de desonesto, de interesseiro. Ninguém gosta desse tipo de gente. As pessoas gostam de pessoas verdadeiras, honestas, fiéis e verdadeiras, cheias da graça de Deus. E graças a Deus eu sou muito bem-vindo. Se eu for agora para Goiânia, eu posso ir só com o sapato lá. Chego lá, eu esqueci minha mala, irmão. Não trouxe minha mala, não. Eu vim aqui só com a minha roupa do corpo. Em nome de Jesus. Quem vai me abençoar? No outro dia já estou com a mala cheia de roupa. O que é isso? Graça de Deus. Se eu tivesse passado por lá, roubado, enganado, prostituído, mentido, bajulando os outros, fazendo coisa errada, ninguém queria saber de mim. Ah, pai, não, pastor, como é que você está? Ô, pastor, estou ocupado, não tem como receber o senhor. Aí começa. Ah, não. Ah, desliga o telefone. Não, aquele é um vigarista, que não vale nada. Não convida não, deixa ele embora. Deixa ele para lá, procura outro lugar. Esse homem é atribulado demais e tal. E é assim que as pessoas fazem. Deu para entender aí? Então, é bom manter o testemunho. Eu vou contar meu testemunho de vida aqui para vocês aqui no TikTok, numa live depois. Amém? Shalom Adonai para vocês. Deixa eu aqui terminar aqui. Rapaz, vocês estão fiéis, né? O Jorge aqui está até agora aqui me ouvindo aqui. Parabéns, viu, Jorge? Que Deus te abençoe. E bloqueado, aqui tem um Caio aqui que está o nome aqui bloqueado, não sei o que é isso aqui. Não sei se ele está bloqueado, sei lá. O Thiago acabou de entrar aqui.
Deus abençoe vocês aqui em nome de Jesus. Tiago, agora já estamos saindo já, estamos terminando aqui a live. Se você quiser assistir e ouvir aquilo que a gente falou aqui, é só você entrar lá no TikTok, porque vai ficar salvo lá na parte de live no TikTok. Shalom, Adonai para todos vocês.